Olá, meu nome é Tawana Leal, sou acadêmica do curso de Odontologia pela UEPB. O meu trabalho de iniciação científica é acerca da imunoexpressão PD1 e PDL1 em lesões periapicais primárias e persistentes, sob a orientação do professor Manuel Antônio Gordon Nunes. Inicialmente, é importante relembrar que, quanto aos aspectos clínicos e radiográficos, as lesões periapicais podem ser classificadas em primárias ou secundárias. As lesões periapicais primárias são consideradas uma resposta inicial do organismo à necrose da polpa dentária e infecção do canal radicular. Já as lesões periapicais secundárias permanecem ou reaparecem após uma intervenção endodôntica primária. Dentre as lesões periapicais secundárias, destacam-se as lesões emergentes, quando estavam ausentes e se desenvolvem após o tratamento, as persistentes, que permaneceram mesmo após o retratamento endodôntico, e recorrentes, quando aparecem tardiamente ao tratamento inicial. Dentre as lesões persistentes, destacam-se os granulomas periapicais e cistos periapicais, que representam um aspecto de respostas inflamatórias à necrose pulpar. Essas lesões podem ser desencadeadas por uma variedade de agentes, incluindo patógenos microbianos e infecciosos. Sendo assim, é relatado que essas lesões periapicais secundárias, principalmente as persistentes, são biologicamente ativas, caracterizadas pela presença de um microambiente supressivo e regulatório favorável a esse comportamento que é mais agudo. Lesões periapicais secundárias, quando comparadas ao tecido gengival saudável, expressam mais proteína de morte programada celular, PD1, e seu ligante PDL1, assim como a presença dos mediadores inflamatórios. Essa via PD1-PDL1 controla a indução e manutenção da tolerância imunológica dentro do microambiente tumoral. A atividade de PD1 e seus ligantes PDL1 e PDL2 são responsáveis pela ativação de células T, proliferação e secreção citotóxicas do câncer para degenerar as respostas imunes e antitumorais. Em doenças crônicas, os linfócitos são expostos permanentemente a antígenos, podendo haver a perda das suas funções efetivas, pois elas passam a expressar múltiplos receptores. Então, a exaustão dos linfócitos T é frequentemente associada ao controle ineficiente de infecções e tumores persistentes, sendo que nessas lesões periapicais secundárias já foi relatada maior expressão de PD1 em células TCD4+. Essas lesões periapicais secundárias apresentam em comum a persistência dos sinais e sintomas de inflamação que não respondem adequadamente à terapia endodôntica convencional, sugerindo-se que essas lesões apresentam um comportamento imunoinflamatório diferente das lesões periapicais primárias. Partindo disso, o objetivo desse trabalho foi justamente avaliar a imunoexpressão das proteínas do checkpoint imune PD1 e PDL1 entre lesões periapicais primárias e lesões periapicais secundárias. Nossa amostra foi constituída por 19 casos de lesões periapicais secundárias, sendo 9 granulomas periapicais e 10 cistos radiculares, e 20 casos de lesões periapicais primárias, com 10 casos de granulomas periapicais e 10 de cistos radiculares, diagnosticadas e arquivadas no Laboratório de Histopatologia Oral da Universidade Estadual da Paraíba, do Centro de Departamento de Odontologia da UEPB de Campina Grande. Foram então incluídos na amostra apenas casos de granulomas periapicais e cistos radiculares que apresentaram material biológico suficiente para a realização dos estudos morfológicos e imunohistoquímicos. Especificamente para os casos das lesões persistentes, foram excluídos do estudo os casos sem a informação do tempo de retratamento endodôntico. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB de Campina Grande. Em seguida, foi realizada a análise histomorfológica sob microscopia de luz na intensidade do infiltrado inflamatório do tecido conjuntivo e cápsula, bem como na condição do revestimento epitelial em atrófico e hiperplásico. Essa intensidade do infiltrado inflamatório foi avaliada de acordo com os critérios estabelecidos por Peixoto em 2012, e já os casos de cistos radiculares, a condição de revestimento epitelial foi analisada de acordo com a metodologia proposta por Moreira em 2000. Após os procedimentos do protocolo imunohistoquímico, foram realizados cortes de 3 micrômetros e submetidos à incubação com os anticorpos primários, anti-CD4 e anti-CD8, seguindo o protocolo do laboratório. Além disso, os cortes histológicos de linfonodos foram utilizados como controle positivo para CXCL12 e como controle positivo também foram utilizados cortes histológicos de tonsila para os anticorpos anti-PD1 e anti-PDL1. E o controle negativo consistiu na omissão dos anticorpos primários do protocolo imunohistoquímico. No que tange à análise imunohistoquímica, a imunoexpressão das proteínas relacionadas ao checkpoint PD1 e PDL1 nas lesões periapicais primárias e persistentes foi avaliada de forma quantitativa e a análise da expressão das proteínas foi realizada em citoplasma e membrana, considerando-se como positividade a coloração acastanhada independente da sua intensidade. Após o processamento dos cortes histológicos e tratamento imunohistoquímico, as lâminas foram escaneadas em imagens digitais de alta resolução e posteriormente visualizadas no programa DS Assistant.
Em seguida, dois examinadores previamente treinados realizaram as análises imunohistoquímicas, sem conhecimento dos dados clínico-patológicos relacionados aos casos. Então, com o auxílio do programa Imagem, foram contadas todas as imunomarcadas em cada campo selecionado e, posteriormente, foi calculado o percentual das células exibindo positividade em relação ao total de células contadas. Os resultados obtidos foram analisados com o auxílio do programa SPSS e os dados provenientes da análise das imunoexpressões de PD1 e PDL1 foram avaliados por meio do teste Shapiro-Wilk, que revelou uma ausência da distribuição normal. Dessa forma, o teste não paramétrico de Mann-Whitney foi utilizado para comparar as medianas dos percentuais de células imunopositivas para essas proteínas em relação aos grupos de lesões e às características histopatológicas do granuloma periapical e cisto-radicular. Devido aos baixos percentuais de imunopositividade para PD1 e PDL1 em citoplasma e membrana, os dados referentes à expressão dessas proteínas foram analisados apenas por meio de estatística descritiva. E para todos os testes estatísticos foram utilizados no presente estudo, considerando o nível de significância de 5%. Em relação aos resultados e discussão, considerando os parâmetros clínico-patológicos, observamos aqui a distribuição da amostra em relação à idade do paciente, o tempo de tratamento endodôntico, sexo dos pacientes, a localização da lesão, a intensidade do infiltrado inflamatório e o padrão de revestimento epitelial. Sendo possível destacar que, na maioria, houve predominância do infiltrado inflamatório de grau 3 em todas as lesões. É importante destacar que nas lesões periapicais persistentes, a permanência do processo inflamatório e as citocinas liberadas no processo de defesa implicam em microambiente de natureza pró-inflamatória. O agente etiológico presente no sistema de canais radiculares constitui fonte constante de estímulo antigênico que permite que esses processos infecciosos tenham maior patogenicidade e que muitas vezes resistam às terapias endodônticas utilizadas, ou até mesmo que esses organismos infecciosos se organizem no meio extraradicular, permitindo a perpetuação dos sinais e sintomas de lesões periapicais persistentes. Simplificando nossos achados imunohistoquímicos, essa fotomicrografia mostra a imunoexpressão da proteína PD1 em lesões periapicais persistentes, onde se observou uma maior expressão dessa proteína em todos os casos, com destaque para o predomínio da imunoexpressão citoplasmática. A análise estatística dos achados mostraram um maior percentual da proteína PD1 em citoplasma e membrana de todas as lesões, com destaque para os granulomas periapicais persistentes, onde se observou uma estatística significativa entre os grupos analisados nessa lesão. Considerando os achados da literatura, o presente trabalho trouxe a relação estatisticamente significativa entre PD1 e lesões persistentes, podendo sugerir que a expressão dessa proteína levaria ao fim do processo inflamatório nos granulomas após o controle do processo infeccioso, seguindo de aumento dos mecanismos relacionados à cicatrização tecidual. E além disso, a expressão da proteína PD1 também foi poderia estar relacionada com a permanência ou aumento da patogenicidade do microambiente da lesão. Sendo assim, os organismos estariam instaurando o processo constante de defesa imunológica, no sentido de modular essa agressão tecidual. Nessa fotomicrografia, percebemos a imunoexpressão de PDL1, onde pode-se observar uma maior expressão das proteínas em todos os casos analisados de lesões periapicais primárias e lesões persistentes, principalmente sendo observada uma maior expressão citoplasmática dessa proteína. Já no tocante à imunoexpressão citoplasmática de PDL1, foi observada uma ocorrência estatisticamente significativa entre os cistos radiculares persistentes e os cistos radiculares primários, com destaque para o cisto radicular persistente, podendo sugerir que uma expressão dessa proteína seria um indicativo do papel da via PD1 e PDL1 para a redução do microambiente citotóxico nos cistos radiculares persistentes. Então, considerando os achados da literatura, essa via PD1 e PDL1 pode contribuir para a apoptose dos linfócitos ou inativação das funções linfocitárias, promovendo o processo de anergia dos linfócitos. É importante destacar que a ligação entre a proteína PD1 e o seu ligante PDL1 podem promover uma indução da tolerância imunológica, que constitui um fenômeno onde o sistema imunológico diminui a sua capacidade de ativar uma resposta inflamatória efetiva. Considerando o fato de que as lesões persistentes geralmente há uma maior quantidade de micro-organismos com maior patogenicidade, poderia estar havendo a ativação constante de uma via exaustivamente ativada, que permitiria um processo de maior patogenicidade e agressividade das lesões periapicais persistentes. Os nossos achados consolidam os dados da literatura em relação à avaliação do comportamento clínico das lesões periapicais persistentes e primárias. Também observamos no nosso trabalho que as lesões periapicais persistentes apresentaram maior expressão do ligante PDL1, com diferença significativamente estratificativa tanto em citoplasma quanto em núcleo, considerando o cenário em que poderia haver um contrabalanço no microambiente lesional, levando à ação do complexo PD1 e PDL1,
ao alterar múltiplas vias de sinalização, que poderia findar a supressão das altas funções das células T com consequente indução de apoptose, anergia ou exaustão dessas células. Assim, os nossos achados levam a sugerir que as análises das proteínas PD1 e PDL1 poderiam ser usadas como subsídios para a produção de imunoterápicos coadjuvantes à terapia endodôntica, possibilitando uma melhor resposta do organismo frente aos processos persistentes, assim favorecendo também o aumento dessa resposta imunológica. Portanto, os resultados do nosso estudo sugerem um potencial microambiente com regulação positiva da imunoexpressão PD1 e PDL1 nas lesões periapicais persistentes, podendo induzir linfócitos reguladores para o processo de apoptose ou anergia, comprometendo também a resposta imunológica de defesa do hospedeiro e essas infecções persistentes. As nossas referências, e muito obrigada!